Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula e uma aula que estamos mudando de bloco de conhecimentos no nosso conteúdo programático. Estamos iniciando o conjunto de métodos de avaliação de investimento e hoje vamos atuar com um método de avaliação denominado valor presente líquido. Então, só para vocês se sintonizarem com o conteúdo que nós estabelecemos, concluímos na última aula o primeiro bloco de matemática financeira. Estamos entrando agora no bloco denominado engenharia econômica, que basicamente trabalha com os conhecimentos que nós desenvolvemos aqui em matemática financeira, mas eles são alinhados a determinados tipos de problema e solução que nós temos que dar utilizando o instrumento de conhecimento de tudo que vimos no primeiro bloco denominado matemática financeira. Ou seja, todos os conceitos que aqui tivemos no conjunto das aulas anteriores serão utilizados integralmente aqui, olhando para uma determinada situação-problema. Então, hoje o nosso módulo começa com essa situação. Métodos de avaliação de investimento. Então, isso é muito comum no dia a dia, profissional, pode acontecer inclusive na nossa vida pessoal, ter que tomar uma decisão mediante algum tipo de ocorrência de fluxo de capitais entre o momento de hoje e o momento futuro, que pode ser de diversas formas, e isso nós vamos ver aqui nos exemplos, e vocês vão praticar nos exercícios que estão resolvidos no nosso portfólio e os exercícios que vocês precisarão realizar. Então, basicamente, os três métodos muito utilizados na vida empresarial, na vida profissional, são o valor presente líquido, a taxa interna de retorno de um fluxo de capitais e o termo payback, que significa você descobrir o intervalo de tempo em que se viabiliza uma avaliação de investimento. Então, esses são os conceitos que nós vamos desenvolver a partir da aula de hoje, nessa sequência de aulas que inicia hoje. Então vamos ao primeiro deles, que tem muito mais facilidade de entendimento em função do que já fizemos nas aulas anteriores com matemática financeira. Então, o que é o método de avaliação de investimento pelo conceito de valor presente líquido? Consiste em determinar o valor do fluxo de capitais, ou seja, eu sempre vou ter, numa tomada de decisão profissional, principalmente, essa ocorrência aqui, um fluxo de receitas e gastos, ou seja, chama a atenção que, para entender melhor todos os conceitos que vamos ver a partir da aula de hoje, é muito forte entender pela realização do fluxo de capitais, o gráfico, a formação da movimentação dos capitais na linha do tempo. E, no caso de avaliação de investimento, sempre teremos as receitas e os gastos. Lembrando que nós diferenciamos na representação gráfica receitas de gastos pelo sentido da seta. Ou um ou outro tem que ter a seta de representação no sentido invertido. Isso também vai influenciar na forma de cálculo, tanto pelas equações, quanto pela utilização de uma calculadora ou de uma planilha eletrônica. Então, isso demonstra que uma coisa tem um significado e o outro número tem outro significado. Um vai representar receitas e o outro gastos. Como já falamos anteriormente, se eu vou fixar gasto com um fator negativo e as receitas como um número positivo, não tem problema nenhum. E se eu inverter? Não tem problema nenhum também. O importante é que são situações financeiras de características diferentes que eu tenho que demonstrar diferentemente. E aí surge um conceito de taxa mínima de atratividade, ou seja, taxa mínima de atratividade, quando eu avalio um investimento, na verdade não é simplesmente uma taxa de juros. A taxa de remuneração de capital, a taxa mínima de atratividade são sinônimos. Mas o que significa essa taxa? Significa que só me convém aceitar um investimento ou não se eu atender ao mínimo que eu quero
de remuneração do capital. Então, essa é o verdadeiro sentido. E é lógico que eu sei que o capital tem um custo do dinheiro. Ou seja, a taxa mínima de atratividade pode ser exatamente o custo do capital, mas não precisa necessariamente ser. Eu posso ter aquela situação. Para que eu aceite aquele investimento, além da remuneração, eu quero ser remunerado por um fator de risco que possa estar envolvido na transação. Então, essa taxa mínima de retorno que o investidor pretende conseguir como rendimento para realizar o investimento. Ou seja, a decisão dele vai ser calcada por esse fator aqui. E aí, por que nós vamos trabalhar valor presente líquido? Porque o valor presente líquido é o valor de hoje. Então, todos os capitais que vão ocorrer no futuro, eu vou usar o seu equivalente no presente e aí eu posso somar, subtrair capitais, como a gente viu nas primeiras aulas. O dinheiro tem valor ao longo do tempo e eu não posso somar capitais que ocorrem em momentos diferentes. Eu só posso somar, diminuir, só posso fazer operações com o fluxo de capitais desde que todos os fatores estejam numa mesma data de análise. Então, calcular os valores atuais de todas as alternativas que eu possa ter de investimento e nós vamos encontrar a melhor delas, né, entre os valores atuais de receitas e gastos, à medida em que apresentar o melhor resultado a favor do investidor será a alternativa preferida. Ou seja, se eu tenho várias alternativas de investimento, eu vou ter que calcular o valor atual de todos os fatores envolvidos em cada investimento, trazer tudo a valor presente, a data zero, e entre as alternativas analisadas, a que será de melhor opção será aquela, evidentemente, que terá o maior valor presente. Ou seja, hoje, o maior valor que eu vou ter equivalente ao meu fluxo de capitais no futuro é aquele que me convém. Eu vou receber mais pelo investimento que fiz, à medida em que o valor presente de uma alternativa é maior do que uma ou mais alternativas. Então, veja bem, vamos trazer para o cálculo esses conceitos preliminares que vimos na projeção anterior ou nos conceitos anteriores. O exemplo que vamos trabalhar pede-se para calcular o valor presente líquido, então essa é a representação do significado de tudo que vimos conceitualmente anteriormente, agora, VPL, ou seja, valor presente líquido de um projeto que requer investimento inicial de 30 mil e produz fluxo de caixa líquido, ou seja, o que seria esse conceito? Fluxo de caixa líquido. Fluxo de caixa líquido, nós representamos sempre assim. Eu vou ter um conjunto de entradas denominadas receitas e um fluxo de gastos que podem ser despesas ou qualquer outra saída de recurso de qualquer outra classificação. Gastos é uma forma genérica, despesa é um tipo de gasto. Né? Então, eu tenho esse fluxo de caixa já pré-conhecido. Eu sei que o fluxo líquido é 5 mil por mês. Isso vai acontecer durante 12 meses. Considerar que a taxa mínima de atratividade é 8% ao mês para qualquer projeto da empresa. Então, cada organização pode ter uma política de taxa mínima de atratividade que necessariamente, como eu já disse, não representa uma taxa de juros do mercado financeiro propriamente dito. Então, esse texto, ele gera um fluxo de capitais dessa natureza que está aqui. Né? Eu vou ter um projeto com um investimento hoje. Então, representando com um sentido diferente dos demais capitais que ocorrem ao longo do período de 12 meses. Ou seja, o fluxo de caixa líquido seria a representação dessas 12 parcelas de 5 mil. Então, veja bem, aquele exercício de
buscar no texto uma forma de representar graficamente ou no diagrama do fluxo de capitais, ajuda a enxergar o que eu tenho que fazer. Ou seja, qual é o valor presente líquido desta série de ocorrências em 12 meses, ou desse fluxo de capitais em 12 meses? Muito bem, eu sei que na data zero, que é quando a gente calcula o valor presente líquido, nós já temos uma informação, 30 mil. Então, ela está aqui representada, essa informação, com a seta no sentido para cima. E o fluxo de caixa líquido, que representam as receitas, né, estão representados com a seta para baixo. Ou seja, isso daqui é uma saída de recurso, esse aqui é uma entrada de recursos. Tá? E se eu inverter as setas, tem algum problema? Nenhum. O importante é que o investimento inicial tem um sentido e a ocorrência das receitas tem outro sentido, ok? Então vamos agora matematicamente resolver essa pedida, o valor presente desta ocorrência de um investimento que gera fluxo de caixa líquido de 5 mil por mês. Então, qual vai ser o valor presente líquido? O valor que eu vou investir mais o valor presente do fluxo de caixa dos benefícios que eu vou ter. Percebam que aqui a gente representou com sentidos diferentes, com sinais diferentes. Então, o investimento como saída, negativo, e a receita com sentido positivo. Muito bem, então o investimento inicial, eu não vou precisar fazer nenhum cálculo, porque ele já está na data zero. Então, percebam que aqui não tem equação nenhuma. Mas a segunda parte, o fluxo de caixa líquido gerado em 12 meses, é uma série de pagamentos com termo postecipado e, portanto, eu vou usar a nossa conhecida fórmula, né, que calcula o valor presente de uma série uniforme de pagamentos ou recebimentos. Então, isso daqui nós já vimos em aulas anteriores. Muito bem. Da formulação geral, eu passo para a substituição dos termos conhecidos. Então, eu conheço a taxa, está aqui. Eu conheço o número de parcelas que vai ocorrer, está aqui, 12 meses. Né? E conheço o valor, o fluxo de caixa líquido gerado. Muito bem, substituir na equação. Agora faço os cálculos dessa equação. Vou conhecer que o valor presente líquido da série de 12 receitas ou de 12 benefícios do investimento, que começam com 5 mil, né, tem uma equivalência em 37.680. Muito bem, então isso daqui é o que gera o nosso fluxo de caixa líquido. Muito bem, então ele é mais 37.680. Agora eu retiro desse fluxo de receitas aquele valor que eu investi. Então, isso daqui hoje está na data zero e esse aqui também. Então, eu posso fazer essa operação, mais com menos, sem nenhum problema. E aí eu chego à conclusão que o valor presente líquido desta situação envolvida é 7.680,39. Ou seja, o valor presente líquido calculado com essas informações é um valor presente líquido maior que zero. Então, significa que haverá um excedente daquilo que normalmente se espera, né? Que, no mínimo, você fique no 0 a 0, porque um ganho já conquistado é o 8% da taxa mínima de atratividade. Porque quando eu tenho um fluxo que gera um valor presente líquido igual a zero, significa que eu vou receber, por remuneração desse investimento, exatamente a taxa mínima de atratividade. Ou seja, não vou ganhar mais nem menos. Se eu tiver
um valor presente líquido menor que zero, significa que eu não vou atingir nem a taxa mínima de atratividade. E neste caso, como o valor presente líquido é maior que zero, significa que eu vou ser remunerado por esse investimento um valor superior a 8%. Então, quando nós formos trabalhar a taxa interna de retorno, nós vamos voltar a esse exemplo e nós vamos, nessa situação, descobrir qual é a taxa que este fluxo de capitais gera, né? Nós vamos descobrir que é um número superior a 8%, evidentemente. Neste exemplo, nós temos uma seguinte informação. Considerando duas alternativas mutuamente exclusivas. O que quer dizer esse mutuamente exclusivas? Se eu optar pela alternativa X, eu não posso optar pela alternativa Y e vice-versa. Se eu opto por Y, eu não tenho como fazer X. Então, eu tenho que escolher a melhor entre as duas. E um custo de capital conhecido de 10% ao ano, analisar qual a preferível pelo método do valor presente líquido. Então, todo problema, ou toda equação, ou toda contextualização de um investimento, eu posso resolver pelos três métodos que nós já listamos. Mas aqui, nesse caso, nós vamos trabalhar a escolha entre X e Y pelo método do valor presente líquido. Então, resgatando o que nós vimos no exemplo anterior, né, o valor presente líquido sempre vai envolver uma questão de investimento inicial e um fluxo de caixa, né, durante um período de tempo. Né? Sempre nós vamos ter que definir por quanto tempo essas formulações numéricas prevalecem. O cálculo propriamente dito. Então, como vimos no exemplo anterior, aqui é a formulação geral, e aí eu parto para o mesmo tipo de cálculo que fizemos no exemplo anterior. Da formulação geral, faço a substituição dos termos conhecidos, número de parcelas, taxa, valor gerado e o investimento. Fazendo as operações matemáticas, eu vou chegar à conclusão que o valor presente líquido para a alternativa X é 4.004,78. Muito bem, então vou agora para a mesma situação da alternativa Y. O mesmo número de períodos, a mesma taxa. Aqui o valor do benefício é diferente, então não é 3.000, é 2.500. E também o investimento, 13.000 ao invés de 12. Mas percebam que a gente mantém sempre a lógica de fluxos diferentes. Né? Faço todas as operações matemáticas e descubro que, para a alternativa Y, o valor presente líquido é 337,32. Ou seja, os dois apresentam um número maior do que zero. Agora, qual das duas? Esse é o referencial do nosso cálculo. Qual das duas opções eu devo escolher? Então, como a gente viu no slide anterior, a melhor alternativa sempre é aquela que maior valor presente líquido apresenta. Então, entre X e Y, o X apresenta um valor presente líquido maior do que o Y. Portanto, a opção pela alternativa X é a recomendação. Né? E numericamente é bem expressivo, porque o fluxo de capitais ele não apresenta números muito diferentes. Mas quando eu capitalizo em 12 meses, percebam que isso causa uma diferença significativa. Né? Então, 4.004 é bem maior do que 337. Né? A expressão numérica, não o poder aquisitivo do dinheiro, que representa exatamente a mesma coisa. Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo tem a mesma linha de raciocínio do exercício anterior, o exemplo anterior. Então, o contexto é um pouco diferente. Uma empresa estuda a possibilidade de substituir um equipamento, ela tem uma
opção por duas ou dispõe de duas alternativas mutuamente exclusivas, da mesma forma como vimos no anterior. Se eu opto pela máquina N, eu não vou optar pela máquina V. Os fluxos para essas opções apresentam essa situação. Percebam que aqui nós estamos, diferentemente do exemplo anterior, trabalhando com valores diferentes, unitários, no fluxo de capitais. Isso pode acontecer? Sim. Nem tudo é uma série uniforme de fluxo de benefícios ou de receitas ou de gastos. Nós temos aqui situações diferentes, mas o propósito é o mesmo. Vou optar por N ou por V? Então, considerando um custo de capital de 10% ao ano, pede-se identificar qual é a melhor escolha pelo valor presente e líquido. A nossa equação geral. Muito bem, então vamos ao cálculo propriamente dito a partir do momento em que temos a nossa equação definida de forma genérica, o investimento mais o valor presente das séries dos pagamentos únicos que temos no nosso fluxo de capitais. Então percebam que, substituindo as informações conhecidas, nós temos o investimento, o valor de benefício único no primeiro ano, e o valor de benefício único no segundo ano. Isso é o valor presente, temos o valor de R$ 97.438, né? Capitalizando os benefícios como positivo e retirando o investimento. A mesma coisa fizemos para a opção V, ou seja, o investimento e os benefícios no primeiro e segundo ano. Isso é o valor presente, ou seja, na data zero, representa um valor de R$ 133.975,21. Portanto, como o valor presente da opção V em relação à opção N é maior, não tenha dúvida que a melhor opção será a alternativa V. Então, com isso, também temos o mesmo raciocínio de cálculo do valor presente para um fluxo de capitais numa opção de investimento, também com valores não uniformes. Então, nós temos que trabalhar termo a termo, essa é a diferença. Então, com isso, nós temos a nossa primeira aula de métodos de avaliação de investimento, com o valor presente líquido, esboçado não pelos conceitos somente, mas também pelas algumas aplicações que a gente pode ter. Então, como sempre, recomendamos atividades para a aula de hoje, com leitura de páginas que nós indicamos sempre na nossa bibliografia, sempre ampliando, por meio dos exercícios resolvidos, novas formas de interpretar esses conceitos, o aprendizado com os exercícios propostos, que vai nos fazer exercitar como efetivamente praticar sozinhos, e outras leituras que sempre deixamos recomendado que vocês façam. Com isso, nós temos certeza que vocês finalizarão essa aula com um bom aprendizado em um método muito praticado na vida profissional, na tomada de decisão sobre a dimensão financeira. Muito obrigado e até a próxima aula.